É, lá, a aula, ela tem o objetivo de passar para vocês as informações sobre a última atividade que vocês irão fazer referente ao componente de técnicas de estruturação de componentes. É uma atividade que ela é feita em conjunto com a turma do primeiro módulo, os alunos que irão escrever vocês. Então, eu vou compartilhar aqui o arquivo, vou explicar para vocês, depois eu vou montar uma outra aula explicando diretamente como deve ser feita a atividade. Bom, esse treinamento de CIPEiro, ele é obrigatório toda vez que houver, né, a eleição de CIPA, depois que tiver, né, evidentemente, sido definido, né, ou definidos os eleitos. Excetua-se, ou seja, não é obrigatória participação de cipeiro, né, ou de cipeiros eleitos, que já fazem parte do SESMIT. Se a pessoa fizer parte do SESMIT, ela está dispensada de fazer o treinamento de cipeiro. Então, antes, né, da posse, tá? Então, o treinamento aí ele vai acontecer antes da posse, no máximo um mês. Então, faltando um mês para a pessoa assumir, ela tem que receber esse treinamento. Isso aí faz parte do requisito da NS, tá aí para vocês subirem 5.7.1.1. Determina que esse treinamento ele precisa ser feito no máximo aí 30 dias antes da pessoa realizar a posse. E aí tem os itens, né, do treinamento. Então, o que deve constar nesse treinamento? No treinamento que vai ser aplicado para o cipeiro ou os cipeiros, né, deve ter lá um estudo do ambiente. Como é o ambiente da empresa, né? Quais as condições que existem naquela empresa, quais os riscos, quais as formas de controle, de mitigação desses riscos, né? Então, o que tem ali, qual é o grau? O que tem medidas ou, né, se faz necessária a utilização de EPIs para controlar isso. E aí, na linha B, os acidentes, né, e doenças ocupacionais que são ali decorrentes da atividade. Então, para cada atividade, né, cada setor que vocês forem trabalhar, existem doenças ocupacionais que são específicas, né? Então, por exemplo, se vocês trabalharem aí numa indústria têxtil, quem trabalha, por exemplo, na área de costura, tende lá a desenvolver, né, se não houver, evidentemente, cuidado, a preocupação, né, tende a desenvolver aí com o tempo doença ocupacional relacionada ali à osteomuscular. Então, tendinite, ou bursite, por exemplo, na hernia de disco, que a pessoa trabalha em tempo sentado, também está ali exposta a vibrações, né? Então, uma sequência de doenças que são relacionadas à atividade dela. Da mesma forma, né, nessa indústria têxtil, quem trabalha, por exemplo, na área produtiva, tem exposição ao algodão, por exemplo, que é suspenso no ar. Então, essa pessoa pode desenvolver algum tipo de doença respiratória também. Então, são itens aí que vocês precisam abordar nesse treinamento. E a linha C, quando acontece acidente na empresa, né, quando tem uma ocorrência, se faz necessário lá uma investigação. Então, que metodologia que é utilizada na empresa? Na empresa a gente utiliza uma árvore de causas, a gente utiliza lá um diagrama de espinha de peixe, né, ou diagrama digital, a gente utiliza uma FEMEA. Então, dependendo da empresa, tem uma metodologia que a empresa utiliza para fazer essa abordagem, essa investigação e determinar o fator, né, ou os fatores que a gente chama de causa raiz, de forma a eliminar que aquilo ocorra novamente. Então, baseado na metodologia da empresa, é feita essa explicação aí da linha C, né? E se a pessoa não tiver o conhecimento, ela recebe o treinamento, ela aprende a utilizar a metodologia também. A linha D está envolvida com as questões de higiene do trabalho, ou seja, envolve tanto os agentes mecânicos de acidente, agentes biológicos, agentes ergonômicos, agentes físicos, né, e os agentes químicos, bem como também as questões de ergonomia, né? Então, vocês devem abordar aí
quais, né, os requisitos que a empresa tem, que a empresa implantou, e está ali procurando proteger o trabalhador, né? Vocês devem descrever quais são esses requisitos e o porquê, a necessidade que eles têm, né, de se fazerem necessários ali para que possam garantir a saúde e segurança do trabalhador. E aí, já completando, né, vocês devem fazer uma abordagem na linha E sobre as questões trabalhistas, né, os direitos e deveres, né, que os trabalhadores têm também, né, não só direitos, né, sempre tem o ônus e o bônus, né, então os deveres também que os trabalhadores devem ter, por exemplo, de seguir as diretrizes de segurança, né, de avisar a chefia, ao supervisor imediato ou a própria área de segurança do trabalho quando tiver alguma percepção de risco, alguma necessidade ali de melhoria, né, algum incidente, por exemplo. Se for o caso, né, se a empresa ela tiver pessoas com deficiência, né, ou pessoas que sofreram acidentes e foram reabilitadas, vocês devem também fazer uma abordagem aí, que é a linha F, descrevendo como aquelas pessoas, né, devem interagir, os trabalhadores devem interagir aí com essas pessoas com deficiência, as pessoas que estão sendo reinseridas, né, na empresa para trabalhar, como eles podem ajudar para integrar essas pessoas, né, quais os cuidados que eles devem ter, como deve ser essa tratativa, então vocês vão abordar nessa linha F. E a linha G é a própria organização da CIP, ou seja, de quanto tempo é feita a eleição, né, a votação da CIPA, quem pode votar, quais são as pessoas, quem elege, né, como funciona. Vocês vão descrever aí para esses trabalhadores como é a CIPA de fato, né, qual é a importância, qual é a relevância da CIPA. Lembrando, a CIPA, pessoal, ela deve ser a terceira da segurança do trabalho. Infelizmente, algumas empresas, a CIPA acaba sendo lá um cabide de emprego. Mas a gente precisa mudar esse viés, a gente tem que trazer a CIPA para atuar junto com a segurança do trabalho, que é um parceiro nosso. E por último aí, a linha H, que vão abordar ali as diversas formas, né, de assédio, não apenas aí o assédio sexual, né, mas os diversos tipos de assédios que infelizmente ainda existem, bem menos, né, ainda existem nas empresas, como, né, a pessoa deve agir quando ela se sentir numa situação de assédio, né, o que é considerado assédio, aí, não apenas assédio sexual, né, mas, por exemplo, o assédio verbal, né, então vocês devem abordar isso aí nesse treinamento. E qualquer outro tipo de violência, né, que possa ocorrer no ambiente de trabalho, como, por exemplo, trabalho forçado, né, quando a pessoa tem o direito de recusa, por perceber que a atividade é uma atividade que põe ela em risco, né? Então vocês devem abordar aí essa linha H para complementar o conteúdo aí do treinamento desse período, tá? E aqui a gente vai ter aí a periodicidade, tá? Então esse treinamento tem que ser feito no mínimo aí, né, a cada 2 anos, ou seja, aquele trabalhador que foi eleito para CIPA, terminou o mandato, por exemplo, ele tem mais um ano de estabilidade na empresa, ele não precisa necessariamente ser treinado ali no próximo ano. Então, em caso ele for reeleito, né, no terceiro ano, que ele pode ser reeleito, né, no terceiro ano, por exemplo, ele vai receber esse treinamento de novo, desde que ele não faça parte do CEP, tá? Agora, se ele não for reeleito, aí esse treinamento precisa ser feito sempre que houver ali novos eleitos, tá? E carga horária. Aí vai depender do grau de risco da empresa. Então, se a empresa é de grau de risco 1, por exemplo, essa carga horária de treinamento é de 8 horas, ou seja, um dia inteiro de treinamento. E o grau de risco da empresa é de nível 2 aí, né? Então, ela precisa ter 12 horas de treinamento. Então, são mais de um dia, né? Se for grau de risco 3, precisa ter lá 16 horas de treinamento e, se for grau de risco 4, 20 horas de treinamento. Essas 20 horas aí geralmente são diluídas, né? Isso aí na semana, de 5 dias, né? Então, geralmente o treinamento é feito no período da manhã, tá? Então faz esse treinamento aí no período da manhã e dilui essas horas aí de forma que ocupe uma semana inteira, para não ficar algo muito maçante também. E por que, né, que existem essas variações aí de tempos? Né? Porque cada grau de risco aí tem as suas particularidades. Então, vocês devem abranger isso aí, ser bem específico, né, nesse aspecto aí, envolvendo o grau de risco da empresa. Explicar, né, o porquê a empresa tem aquela classificação de grau de risco, o que tem, de fato, ali que caracteriza aquele grau de risco elevado, por exemplo, grau de risco 3 ou 4, né?
quais as formas que existem de prevenção na empresa, vocês devem abordar esse treinamento. E aí, para fechar, né, a norma determina que, no máximo, o trabalhador ele pode receber aí um treinamento de 8 horas por dia, ou seja, esse treinamento ele não pode ultrapassar 8 horas por dia. Até porque, né, vocês sabem que, por lei, só é permitida, né, duas horas a mais aí de extra por dia. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalha 8, né, ela tiver mais 2 horinhas ali, já dá 10. Então, não daria, por exemplo, para a gente dar o treinamento aí para um grau de risco 2. A gente precisaria de 2 dias no mínimo, tá? E aí tem a distribuição, né? Então, se for aí um treinamento presencial, né? Então, no mínimo, aí essa pessoa vai precisar ter lá 4 horas, né, presencial, e as outras 4 horas podem ser de forma remota, né? Isso para grau de risco 2, tá? Se for grau de risco 3 ou 4, no mínimo ela precisa ter 8 horas ali de treinamento presencial, e o restante pode ser remotamente, tá? Grau de risco 1, já tem essa informação aí que pode ser realizado totalmente online. Então, a equipe lá de segurança do trabalho ela pode desenvolver um treinamento online, a pessoa realiza esse treinamento, lembrando, tá, pessoal, que esse treinamento ele conta como hora trabalhada. Então, não caia na besteira de falar para a pessoa realizar o treinamento ali, né, no sábado, por exemplo, se não for um dia de expediente, porque isso aí pode ser contabilizado, né, e com certeza vai ser contabilizado como hora trabalhada. Então, lá na frente, a pessoa pode requerer isso, tá? Mesmo que o treinamento seja à distância, ele deve ser feito no horário de trabalho, tá? Então, reforçando aquilo que eu tinha dito para vocês, né? O último item, o 5.7.4.5, determina que se o eleito, né, da CIBA ele fizer parte do CELMIT, ele fica dispensado de fazer o treinamento desse tema, tá? Por quê? Ele já tem ali a vivência, ele já tem ali os conhecimentos relacionados ao conteúdo do treinamento, tá? Então, por isso, ele está dispensado do treinamento. Este vídeo era apenas para comentar o conteúdo do treinamento, como ele deve ser, e eu vou fazer um outro vídeo à parte, onde eu vou explicar para vocês como deve ser feita a atividade relacionada a esse treinamento que vocês irão realizar com a turma do primeiro módulo.